Se eu chegasse para você e dissesse, como que você sabe que você está vivo? O que você me responderia? Provavelmente você me diria, eu estou vivo porque eu estou falando, eu estou vivo porque eu como, porque eu consigo correr, porque eu consigo pensar, porque eu consigo ver as coisas. Então você provavelmente diria que você está vivo porque você está fazendo essas coisas. Você sente, você chora, você se alegra, você se entristece. Uma pessoa que não está viva, que faleceu, ela não tem sentimento, ela é fria, ela é gelada, não tem calor no seu corpo. Ela não sente nada, ela não pensa, ela não vê, ela não olha, ela não anda, ela não fala. Com esse mesmo exemplo, se eu chegasse para você e perguntasse como que você sabe que você está vivo espiritualmente, o que é que você me diria? Como que você provaria para mim ou para qualquer outra pessoa que você está vivo espiritualmente, que você não está morto espiritualmente? Como que você saberia? No vídeo de hoje eu quero tratar sobre esse assunto com você. Quero dar aqui alguns pontos, né, para que você possa saber se você está vivo espiritualmente ou se você está morto espiritualmente. Então, se você não me conhece, eu sou o pastor Alceu pela Assembleia de Deus. Todos os dias eu entro aqui de segunda a sexta-feira para trazer uma palavra, um devocional para abençoar a tua vida. Então, se você não é inscrito, já se inscreve, deixa o seu like, deixa o seu comentário. E embora para o nosso vídeo. O nosso texto está em Gálatas capítulo 5, no verso 17. Paulo aqui ele vai tratar sobre uma batalha e uma luta que existe na vida de todo crente. Essa batalha e essa luta mostram para nós, crentes, que nós estamos vivos. Então vamos ao texto, que aí a gente vai entender disso que eu estou querendo falar. Gálatas 5,17, Paulo escreve: porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. O que é que Paulo está falando aqui? Paulo está falando da luta das duas naturezas que existem dentro de nós. Se você não sabe, existem duas naturezas coexistindo dentro de nós. A primeira natureza que ele cita aqui é a carne. Essa natureza carne é a natureza caída que todos nós herdamos de Adão. Todos nós sabemos que Adão pecou no jardim e todos nós descendemos dele, porque ele foi o primeiro homem a ser criado. E quando ele pecou, toda a raça humana que veio depois veio com esse pecado, o pecado chamado pecado original. Todos nós temos. É a natureza caída de Adão, que habita na nossa carne. Mas também Paulo cita uma segunda natureza, que é a natureza do Espírito. Só pode ter essa natureza aqueles que nasceram de novo, aqueles que passaram pelo processo da salvação, que passaram pela justificação, aqueles que creram em Jesus, se arrependeram dos seus pecados, eles recebem uma nova natureza. Então Paulo está citando aqui no texto duas naturezas, a natureza da carne e a natureza do Espírito. E Paulo vai dizer que essas duas naturezas elas estão em conflito. Olha o que ele vai dizer. E estes opõem-se, ou seja, lutam, brigam, batalham entre si, uma contra a outra, para que aquela que vencer consiga dominar o corpo, as faculdades mentais, as atitudes, aquilo que você faz. Então essas duas naturezas estão constantemente em uma briga dentro do crente. E essa briga, essa luta é que vai dizer se você está vivo ou não. E aqui eu vou citar alguns aspectos dessa batalha, no âmbito em que ela acontece. Claro que ela está dentro de nós, é interno. E aí, quando eu começar a explicar isso aqui, você vai entender se você está vivo ou não. Através dessa luta que nós vamos saber se nós estamos vivos ou não. Então, antes de nós entrarmos aqui, se você ainda não deu o like no vídeo, deixa o seu like aí, que é muito importante. Então, primeira área onde essa batalha acontece, onde essa luta acontece. Primeiro, na mente. Na mente são nos nossos pensamentos. O cristão que está vivo enfrentará diariamente uma luta em seus pensamentos. Dois pensamentos estarão sempre em oposição nessa pessoa. Então, se você não sabe se você está vivo, já começa a analisar isso que eu estou falando aí na tua vida. Se existe dois pensamentos em conflito na sua cabeça. E aqui eu vou citar alguns pensamentos que algumas vezes acontecem na minha vida, né? E eu acredito que na sua vida também pode acontecer. Por exemplo, pensamentos imorais versus pensamentos de pureza. Por exemplo, você que é casado, vem um pensamento lá na sua cabeça para você trair a sua mulher. Vai para a cama com outra.
vai assistir pornografia. Mas outro pensamento surge, isso eu estou falando para o cristão. Existe outro pensamento que surge e diz: não, você não pode fazer isso. Isso é adultério. Você vai estar defraudando a sua esposa, você fez uma aliança com ela. Então tem dois pensamentos brigando. Um dizendo adultério, outro dizendo não. E fica nessa batalha. Os dois ali, degladiando entre si. E você fica com esses pensamentos. Então, esse pensamento, ele mostra que você está vivo, espiritualmente. Porque o ímpio não tem isso. O ímpio, quando ele quer fazer, ele decide. Eu vou lá e faço e pronto. E ele não sente nada quando ele faz isso. Então esse pensamento, essa briga na cabeça dele não existe. Por exemplo, vou citar alguns outros que acontecem dentro da mente. Por exemplo, inveja versus contentamento. Às vezes você vê uma pessoa que se deu bem, aí vem aquele sentimento de inveja. Mas também, por outro lado, vem outro pensamento, né, que diz: não, você tem o suficiente, Deus vai te abençoar, você não precisa ficar com inveja do outro. Dois pensamentos. Por exemplo, murmuração versus agradecimento. Tem pessoas que murmuram, sente a vontade de murmurar quando está numa situação difícil. Mas por outro lado vem um outro pensamento de: não, você não pode murmurar porque Deus já te abençoou muito, Ele continua te abençoando. E aí fica nessas duas, uma briga ali dentro da sua cabeça. Por exemplo, vingança versus perdão. Uma pessoa que sofreu uma agressão ou alguma coisa ruim, e aí a pessoa tem um sentimento ali de que ela quer se vingar. O pensamento é de vingança na cabeça dela. Mas do outro lado aparece um outro pensamento que diz: não, você precisa perdoar. Então perceba, dois pensamentos brigando. É essa briga que Paulo está falando em Gálatas 5:17. É a carne brigando contra o espírito. A carne dizendo: se vinga. E o espírito dizendo: não, perdoe. Perdoe. Releve. Então está tendo uma briga aqui. Outro, infidelidade versus fidelidade. Isso pode ser no âmbito do casamento, na amizade, entre pai e filho, entre mãe e filha, né? Ser infiel com a mãe ou ser fiel. Então ficam dois pensamentos. Então isso acontece na sua mente. Então se isso está acontecendo na sua mente, significa que você está vivo espiritualmente. Por exemplo, uma outra área em que acontece essa batalha, nas atitudes. Primeiro na mente, agora vai nas atitudes, naquilo que você vai fazer com o seu corpo. Essa batalha se dá no âmbito físico. E aqui eu vou citar algumas coisas que eu acredito que você vai se identificar. Por exemplo, pessoas que oram, é o sentimento ou a vontade de orar versus assistir um filme. Quantas vezes isso já não aconteceu com você que é crente? Você sabe que você precisa orar. Só que por outro lado vem uma vontade de você assistir filme. Então como é que eu sei que eu estou vivo espiritualmente nessa área? Eu decido orar e não assistir um filme. Então as minhas atitudes vão corroborar com o espírito, porque eu estou vivo. Então eu vou orar. Agora tem crente que não ora, só filme, Netflix, série, Amazon Prime. Como é que ele vai? Tá morto espiritualmente, porque o espírito não tem mais força para fazer com que ele obedeça. Então daqui você já consegue tirar a dúvida se você está vivo ou não. Por exemplo, ler a Bíblia, né? O crente constantemente ele está lendo a escritura. Ou ele vai jogar videogame. Então tem duas ações em briga aqui. Ler a Bíblia e jogar videogame. Ou assistir TV. Então, uma briga. Você está conseguindo entender? Jejuar ou ir para a lanchonete comer pizza. Você jejua ou você alimenta a tua carne aí, comendo um monte de besteira. Outra. Obedecer a Bíblia ou fazer a minha vontade. Ah, eu quero hoje assistir pornografia, mas por outro lado tem uma outra vontade que diz que você não pode fazer isso, que você tem que fazer algo que agrade a Deus, obedecer a palavra, ser um homem justo. Tem duas vontades brigando. E terceiro, batalha nas vontades. Aqui eu vou citar praticamente as mesmas coisas, vou repetir praticamente as mesmas coisas, mas aqui nós vamos trabalhar no campo da vontade. Por exemplo, essa batalha vai se dar no coração da pessoa. Primeiro a mente, os pensamentos, atitudes e agora no coração, sentimentos, vontades, volição, certo? Por exemplo, um cristão verdadeiro, ele vai ter dentro dele a vontade de orar, mas também tem a vontade de, no momento da oração, não quero orar, eu quero dormir. Duas vontades brigando, certo? Orar ou ir dormir, atender o desejo da minha carne. Por exemplo, vontade de ir à igreja. O verdadeiro crente ele tem vontade de ir na igreja. Eu quero ir na igreja. Mas tem uma outra vontade também que diz que não, você tem que ficar em casa. Eu quero ficar em casa, eu não quero ir. Duas vontades brigando. Agora, qual é a vontade que você está atendendo? Se você está atendendo a vontade do Espírito, você está vivo.
Você não está atendendo a vontade do Espírito porque você está morrendo ou já morreu espiritualmente. E por último, vontade de ler a Bíblia. Não só ler, mas vontade, um desejo de conhecer a Escritura. Por outro lado, a vontade de ficar no celular, ficar na internet. Eu não quero ler a Bíblia, eu quero ficar na internet. Essas duas vontades brigam. Só que o verdadeiro crente ele vai optar pela vontade de ler a Bíblia. O crente que está vivo, porque tem vida nele. E ele vai querer ler a Bíblia. Então, nessas três áreas, nós conseguimos tirar, né, a dúvida se realmente estamos vivos espiritualmente. Agora, se não existe nenhuma dessas coisas aqui dentro da sua vida, eu não tenho batalha, não tenho briga nenhuma, pastor, na minha cabeça. Eu não tenho briga para ler Bíblia, não tenho briga para orar, não tenho briga para ser santo, não tem nada aqui. Não sinto nada disso aí, não tem pensamentos brigando na minha cabeça. Isso significa que você não está vivo espiritualmente, você está morto. Porque a natureza do espírito, ela naturalmente, se ela está aí, ela vai estar brigando com a natureza caída. É o que Paulo está dizendo. Quer ver? Vamos ler de novo o texto para encerrar. Versículo 17 do capítulo 5 de Gálatas. Porque a carne cobiça, ou luta, ou briga contra o espírito contra a carne. Estes opõem-se um ao outro. Se não existe essa batalha acontecendo dentro de você, você não está vivo espiritualmente. Ou nunca se converteu. Nunca nasceu de novo. Não houve conversão. Porque quando você nasce de novo, essa briga inicia. Eu converti. A partir daquele momento começa uma batalha dentro de você. Você vai começar a brigar contra si mesmo, contra a sua carne. Você vai lutar contra ela. Se não existe essa luta, se não existe essa briga, ou você está morto espiritualmente, precisa reviver, ou você nunca nasceu de novo. Nunca veio para o Evangelho, nunca creu em Jesus. Amém? Feche seus olhos e ore comigo nessa manhã. Feche seus olhos aí. Soberano Deus, graças te damos por mais um dia. Muito obrigado por mais uma oportunidade. Pai Santo, te pedimos nessa manhã que o teu Espírito nos capacite, capacite o nosso espírito, a nossa natureza, a buscar a tua face, andarmos em santidade. Que possamos, Senhor, atender aos pensamentos, às atitudes e às vontades que o teu Espírito coloca em nossa vida, para que possamos fazer essas coisas de modo a agradar ao Senhor, para que possamos crescer a estatura completa de Cristo e possamos refletir Jesus em nossas vidas. Capacita cada um dos meus irmãos. Se existe alguém que não está sentindo isso, Pai, está morto espiritualmente, eu te peço que assim como tu fizeste lá em Ezequiel capítulo 37, tua palavra diz que o teu profeta profetizou, Ezequiel, e aquele vale de ossos secos reviveu, voltou à vida. Assim como aquele exército significava, simbolizava o exército, o povo de Israel que estava morto, assim também, Senhor, como o Senhor reviveu eles, reaviva a vida dessa pessoa que está nessa situação. Traz vida de novo, Espírito Santo, ao coração dessa pessoa, à mente dessa pessoa, às atitudes dessa pessoa, para que ela possa refletir Jesus em seu comportamento, para que ela possa estar viva espiritualmente. Eu te peço pela vida dela, em nome de Jesus. Amém. Se você não é inscrito, já se inscreve, deixa seu like, deixa seu comentário. E até o nosso próximo vídeo. E compartilhe esse vídeo com alguém se você achou interessante. Que Deus te abençoe nesse dia. Em nome de Jesus.